Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já viveu uma guerra tão intensa que não sabia para onde olhar? São tantos ataques ao mesmo tempo? Uma pessoa viveu isso e tem muito a nos ensinar. O rei Josafá, um homem que amava Deus, que colocava Deus em primeiro lugar, no entanto chegou o dia mau, porque o dia da guerra sempre chega. Entenda uma coisa, a guerra não é sobre você, é sobre Deus. Basta você ser filho de Deus para que o inimigo se enfureça. E então, ele quer roubar o quê? Quem? Os herdeiros. O quê? Aquilo que você tem de mais precioso. Essa é a essência dele. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E a gente destrói com as guerras. Mas nós temos um Deus e o nome dele é Jeová Sabaoth, o Deus das guerras. E então, quando eu leio em 2 Crônicas capítulo 20, e aqui está escrito no versículo 2, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor, proclamou um jejum em todo Judá. A situação é uma multidão, não basta uma guerra, mas uma multidão veio contra o rei Josafá. O rei Josafá é humano, como eu, como você. Qual foi? Eu sou imbatível, Deus me ajuda. Não, qual foi a primeira reação de Josafá? Vamos ser bem sinceros. Aqui está escrito, Josafá teve medo. O medo, ele é o irmão gêmeo da insegurança, que também é irmão da ansiedade. É claro, a mente dele ficou a mil, e agora? É a minha família, é a nação, é a terra de Israel, é uma multidão. Eu não tenho uma multidão, mas o inimigo tem uma multidão. Eles têm superioridade bélica. A cabeça de Josafá estava a mil, por isso que ele sentiu medo. Quando a gente olha para todos os lados, vê todas as possibilidades e não vê saída, qual é a tua reação? Medo. Ele era humano. Agora, nessa história aqui, a reação de Josafá, o que é que pendeu mais, o que pesou mais na balança? Foi o medo de Josafá ou foi a fé de Josafá? Claro que foi a fé. Porque ao mesmo tempo que ele teve medo, ele tomou uma atitude para combater o medo. Aqui não está escrito, e Josafá deixou de ter medo. Mesmo com medo, ele convocou jejum e oração. Mesmo com medo, ele foi orar e falou, Deus, eu não tenho força. Quer ver a oração de Josafá? Só para você ver como ele é bem parecido com a gente. Então, ele diz no versículo 5, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do seu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? E depois ele continua a falar, Senhor, eu vou clamar, ele diz no versículo 9, clamaremos a ti na angústia e tu nos ouvirá e nos livrará. Olha que segurança que ele tinha, mas ele estava com medo. Então, no meio do medo, o que ele começou a fazer? Exaltar a Deus pelo seu poder. Então ele começou a dizer, eu sou fraco, mas Deus é poderoso. Eu tô com medo, mas no braço de Deus está a força e poder. Ele já fez uma vez e ele pode fazer de novo. Ele já ajudou o seu amigo Abraão e eu agora, Abraão já viveu a vez dele, agora é a minha vez de viver a vitória com Deus. Sabe, eu não estou falando de um evangelho em que fala só de vitória. Não é simplesmente dizer, não, olha, meu irmão, você vai ter vitória, vitória, vitória na tua vida. Não, eu estou sendo bem sincera com vocês. Você vai ter guerra. Sim, muita guerra. Enquanto estivermos vivos, teremos guerras. Algumas são mais violentas, outras menos. As mais violentas parece que vêm de todos os lados.
Minha mãe sempre falava isso, parece que o problema nunca vem sozinho. Aí vem a dor de dente, mas junto com a dor de dente vem o desemprego, e porque está desempregado não tem dinheiro para ir tratar o dente. Quer dizer, é isso que a minha mãe falava, né? Que um problema ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado. Parece que bate na porta da gente e fala: olá, estamos chegando, somos os problemas, a guerra chegou na sua vida. Mas que bom, né? Que Jesus, ele também bate na porta. Está escrito em Apocalipse, ele diz o seguinte: olha, eu estou na porta batendo do teu coração, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você abrir o coração, eu vou entrar e nós vamos cear. Que tipo de ceia que ele está falando? O que está escrito no Salmo 23, que Deus prepara uma mesa de banquete diante dos nossos inimigos. Aquele que planejou para te destruir vai ter que ver Deus te levantando no meio da cinza, vai ter que ver Deus te ajudando no meio do caos. Ele vai ver uma intervenção divina na sua vida, como Josafá viu. De repente, Josafá começou a ficar mais fortalecido. Bom, eu clamo, o Senhor responde, eu tenho certeza disso. Aí Josafá passou essa confiança para o povo, Deus deu a estratégia. Essa guerra vai ser com adoração, mande os sacerdotes, os levitas primeiro. Enquanto vocês estiverem adorando, eu coloco emboscadas contra o inimigo. Deus deu a estratégia. Ele vai te dar estratégia. Como que ele te dá estratégia no meio da guerra? Você vai sentir, bom, eu vou fazer como Josafá, vou fazer 3 dias de oração e jejum. Aí quando passa esses 3 dias, Deus muda a estratégia. Agora passa 3 dias só adorando. E agora passa mais 3 dias só suplicando. Deus vai mudando a estratégia. Como que ele muda? Você sente alívio no coração em relação ao jejum e oração. Ok, agora eu vou mudar. E agora eu vou para a estratégia da adoração. E Deus vai te dando isso. Mas de repente, em 2 Crônicas ainda, no capítulo 20, o Senhor, ele fala uma declaração para Josafá e para todo o povo no versículo 15. Ele manda o seu profeta dizer: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que palavra que foi liberada. Você vê que Deus, ele não nega a realidade. O que está escrito aqui? Não se assustem, mas tem uma grande multidão. Mas não se assuste com essa grande multidão. Deus falou: não, é o medo de vocês que está vendo um número maior. Não, não é tanta gente assim. Não são tantos inimigos assim. Deus está falando: não, realmente, é acima das tuas forças, tem muitos inimigos, essa batalha é violenta. Não, então Deus não nega aquilo que você está vendo. Não é? Muitas pessoas acham que são ensinadas a liberar decretos e negar o problema. Não, não. Os decretos vêm da palavra de Deus, vêm do próprio Deus. E o que Deus está falando para você nesta manhã, você que vai enfrentar um final de ano e um início de ano, não é porque, sabe, não tem um calendário no reino espiritual. Ah, porque é Natal, porque é Ano Novo, as guerras pararam. Não tem um calendário para isso. Então, o que você tem que entender é: eu quero ficar forte em Deus, porque no dia mau eu vou receber a estratégia. E assim como Josafá, eu vou ouvir da parte de Deus: essa guerra não é tua, mexeu comigo, mexeu com o filho meu, mexeu comigo. É isso que Deus falou para Josafá. Josafá acreditou, ele olhou para aquela grande multidão, mas ele recebeu essa palavra do profeta: não tenha medo, a despeito de ter muitos, porque essa guerra, Deus está envolvido nela. Você hoje, eu te desafio a deixar escrito aqui nos comentários o nome da sua guerra, para nós estarmos orando juntos. Essa guerra, eu repito, não é tua, é de Deus. A guerra é na família, é nas finanças, é na saúde. Aonde é a sua guerra? É nas suas emoções? Essa guerra não é sua, é do Senhor. No entanto, Josafá precisou crer. Josafá precisou estar lá, os sacerdotes, os profetas estavam no campo de batalha. Mas, a despeito de estar no campo de batalha, quem realizou tudo foi Deus. Deus derrotou. E aquilo que seria o vale da destruição,
esse lugar passou a ser chamado de Vale da Bênção. E eu quero dizer que no lugar da destruição nessa guerra, você vai ter a manifestação da bênção de Deus na sua vida. Então escreva aqui o nome do seu vale, porque nós vamos orar neste momento juntos, crendo que Jeová Sabaoth está lutando por nós. Senhor, as guerras são violentas e muitas vezes nos desesperamos como Josafá. Mas como Josafá, olhamos para Ti e declaramos agora juntos, essa guerra não é nossa, é Tua. Senhor, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está presente, o Senhor é forte e poderoso, Deus das batalhas, Deus da guerra. Em nome de Jesus, faz cessar a guerra, como está escrito no Salmo 46. Faz cessar essa guerra, destrói todas as armas do inimigo e, Senhor, que o nosso vale de destruição seja conhecido por todos como o vale da manifestação da bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te dê um dia com muita força, com muita estratégia, com muita fé e esperança. E quero te convidar a deixar o seu like e compartilhar com muitos, principalmente nos seus grupos de WhatsApp.